E aí pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos então a este canal. Esse é o primeiro vídeo da maratona para álgebra linear. Vamos então à nossa primeira aula? Bom, essa aula é sobre sistemas lineares de seção 1.1 do livro David Ley. Uma equação linear, ela pode ser escrita dessa forma que vocês estão enxergando aí, ó. A1x1 mais A2x2, infinitos termos até ANxn igual a B. Tá? Isso aí é uma forma geral de se escrever uma equação linear. Tá? Então é sempre ali um coeficiente vezes uma variável, mais um coeficiente vezes uma variável, igual a B, tá? Que é um escalar. Então, o primeiro exemplo que nós temos aí é 3x1 menos 5x2 igual a menos 2, ou 2x1 mais x2 menos x3 igual a 2 raiz de 6. Então, isso aí são equações bonitinhas, equações lineares, equações que a gente consegue resolver e que nós vamos trabalhar daqui até o final do curso, beleza? E nós temos também as equações que não são lineares, tá? Então, que é do tipo ali x1 vezes x2 ou 2 raiz de x1, por exemplo, tá? Então, isso aí, nós não vamos trabalhar com isso, tá, galera? Então, um ponto bem importante aqui é, nós não iremos trabalhar com equações não lineares, somente as que são lineares, tá certo? Então, dependendo do sistema, nós vamos encontrar uma, nenhuma ou várias soluções, tá? Então vamos pensar no primeiro caso, onde não temos solução nenhuma, tá? As retas elas não se encontram em nenhum momento. Então se não tem essa intersecção, então não vai ter solução para esse sistema, tá? Só tem solução quando as retas que correspondem às equações ali, né, dessa equação, elas se encontram em algum ponto ou são coincidentes. Se isso não acontece, não tem solução. Está vendo que elas são retas paralelas ali, mas elas não se encontram em nenhum ponto, tá? Então, vamos para o caso em que há uma solução. As retas elas se encontram em um único ponto, ou seja, há solução e ela é única. Tá, pessoal? Já no caso em que há infinitas soluções, as retas são coincidentes. Ou seja, o que isso quer dizer? O que coincidente quer dizer? Que elas passam pelos mesmos pontos em toda essa reta. Então, uma está sobre a outra. Logo, todos os pontos daquela reta são solução e nos retornam, na verdade, infinitas soluções. Beleza? Então, hora da definição, então. Um sistema consistente é aquele que possui uma ou infinitas soluções. E sistema inconsistente é aquele que não possui solução. Então, falando sobre notação matricial, tá? Nessa parte aqui, ela aborda toda a questão da escrita de uma matriz. Ou seja, reescrever essa matriz aí, o sistema, em forma de matriz, tá? Então, nesse exemplo, como vocês podem ver aí, ó, os círculos vermelhos são os escalares, ou seja, são os números que multiplicam as variáveis x1, x2 e x3. Tá? Então, o que nós fazemos é isso, é apenas reescrever os coeficientes em forma de matriz, respeitando a posição de cada um deles. Tá? E por que matriz aumentada? Bom, matriz aumentada é aquela que possui os valores de B em sua estrutura também. Tá? Então, para fechar a parte teórica, né, essa parte aí mais chata que a gente fala, né, que é a parte teórica, o tamanho de uma matriz informa quantas linhas e colunas ela tem. No caso da anterior, que a gente estava trabalhando ali, são 3 linhas e 4 colunas. Então, a gente fala que é uma matriz 3 por 4. Tá certo? Vamos às regras, então. O que nós faremos no exemplo a seguir tem como base as seguintes regras. Primeiro, a de substituição, que é substituir uma linha pela soma dela mesma com um múltiplo de outra. Depois a de troca, que é simplesmente a troca das linhas ali, né, na matriz. E por fim, a de mudança de escala,
que é a multiplicação de todos os elementos de uma matriz por uma constante. Chega, é muita regra para minha cabeça. Não estou aguentando mais. Calma, com um exemplo tudo vai se esclarecer. Fiquem tranquilos. Vou começar o nosso primeiro exemplo aqui, ó. É o exemplo do livro na parte de exercícios, é o número 3, na seção 1.1, tá certo? A gente tem aqui o nosso sisteminha, tá? Sistema linear, obviamente. E a gente precisa fazer uma coisa antes, tá? Que eu digo que é a primeira coisa que a gente tem que fazer, ó. A gente tem que reescrever esse sistema aqui em forma de matriz, tá? E a dica que eu dou é que se você puder, reescreva sempre a matriz na forma aumentada, tá? Isso vai te facilitar bastante os cálculos. Então aqui, ó, a gente tem o 1 multiplicando a nossa variável x1. Então aqui é 1 e 1 nas duas equações. Aqui eu tenho um 2 multiplicando a variável x2. Então aqui vai ser 2 e menos 1 multiplicados aqui pela minha variável x2. E aqui, como é uma matriz aumentada, eu quero que os resultados, então que o lado direito da equação também apareça na minha matriz. Então aqui, pessoal, a gente já está com a nossa matrizinha pronta para começar a escalonar, tá certo? Então uma das primeiras coisas que a gente pode identificar nessa matriz é que aqui, ó, a gente já tem o pivô. Tá? Nós já temos o pivô aqui nessa primeira linha, tá? Começa com esse elemento aqui, ele já está no valor 1, eu não preciso simplificar ele. Então a estratégia agora, por definição, é a seguinte: zerar tudo que está abaixo desse pivô, tá? Porque a definição diz, você tem que zerar tudo que está abaixo e tudo que está acima de um pivô para chegar na forma escalonada reduzida, beleza? Então vamos lá. A ideia aqui, então, ó, é multiplicar toda essa linha, elemento a elemento, por menos 1, para quando eu somar com essa linha 2 aqui, esse cara suma, ó, né? Então, se eu tenho 1, que número que eu tenho que multiplicar para quando eu somar com 1, isso vai zerar? Tem que ser o menos 1, que aí eu vou fazer 1 vezes menos 1 dá menos 1. Menos 1 mais 1 é 0, beleza? Então, vamos identificar isso aqui agora fazendo o cálculo. Então, a primeira linha não vai mudar em nada, porque eu quero mudar a segunda linha. Então, a gente pode já até deixar o nosso pivô marcadinho aqui e fazer as contas. Então, 1 vezes o menos 1 é menos 1, mais 1, 0. O 2 vezes o menos 1 é menos 2. Menos 2 mais menos 1 é menos 3. O 4 agora. 4 vezes o menos 1 é menos 4. Menos 4 mais 1 é menos 3. Então aqui a gente fica com menos 3. Ah, legal, olha aí. A gente já está avançando nos cálculos aqui, né? O que a gente já pode dizer? Ó? A gente já pode dizer que a gente tem um pivô nessa linha também. Tá? O pivô ele é sempre caracterizado assim, né? Ou o elemento à esquerda mais acima da matriz, ou da direita abaixo desse cara aqui, andando em escadinha, ou elemento da diagonal principal, tá? Ele tem várias definições que vocês vão receber nas aulas quando vocês forem, tá? Vocês vão receber um conteúdo teórico maior do que esse que eu estou passando. A minha ideia aqui, na verdade, é mostrar como um aluno, né, faz a resolução do exercício. É simplesmente a metodologia, o método que vocês vão usar para resolver. Tá? Então essa aqui é a maneira mais fácil. Então aqui eu tenho um pivô, já zerei aqui para baixo, encontrei o meu segundo pivô, e aí vai ter gente que vai falar assim: ah, Ellen, mas se eu quiser deixar como menos 3, não tem problema nenhum de deixar. Depois eu faço a simplificação se eu quiser. Bom, eu não vou dizer que esse cara esteja errado. De certa forma ele está certo também. Só que eu costumo deixar na forma reduzida, porque isso facilita os nossos cálculos lá na frente, tá? Nós vamos falar aí de forma vetorial paramétrica, tá? E isso é importante, você facilitar os cálculos aqui enquanto está trabalhando com números, só números, para quando chegar lá na forma vetorial paramétrica, você não se atrapalhar quando estiver usando
números e variáveis ao mesmo tempo, beleza? Então o que eu quero fazer aqui? Eu quero reduzir. Para reduzir eu preciso deixar esse pivô igual a 1. Então que número que eu tenho que usar aqui para deixar esse cara igual a 1? Menos 3, né? Então eu tenho que dividir toda a linha 3 por menos 3. Ou multiplicar por menos 1/3. Fica a critério de vocês. Eu uso menos 3 direto. Beleza? Então como é que vai ficar? A primeira linha novamente não vai mudar em nada. Porque eu quero alterar a segunda. Então eu vou fazer essa divisão. 0 dividido por menos 3 é 0. Menos 3 dividido por menos 3 é 1. E menos 3 dividido por menos 3 é 1. Né? Sempre elemento a elemento, tá, pessoal? Então aqui ó, a gente já tem a nossa matrizinha, a nossa sequência de matriz resolvida e com os nossos pivôs aqui já com o valor 1, certo? Só que por definição que eu tinha dito, todos os valores abaixo e acima dos pivôs tem que ser 0, para que ela esteja na forma reduzida, né? Então eu preciso zerar esse 2, cara. Se eu tenho um 2 aqui, a única coisa que eu consigo fazer é multiplicar o meu 1 por menos 2 e somar com 2 para zerar. Então é isso que tem que ser feito. Multiplica toda essa linha aqui por menos 2 e soma com a linha de cima, com a linha 1, que vocês vão ver que esse 2 aqui vai sumir. Elemento a elemento novamente. Então vamos lá. Aqui a segunda linha que não vai mudar agora, porque eu quero alterar essa primeira linha. Então, eu vou fazer os cálculos. Ó. 0 vezes o menos 2 é 0. Mais 1 é 1. Tá? Então, ó, atenção. Os pivôs, eles nunca vão sumir, tá, pessoal? Nesse procedimento de escalonamento. Se algum dos pivôs de vocês sumir, galera, voltem nos cálculos que vocês estão errando em alguma coisa. Tá? O pivô ele vai se manter sempre, ele nunca some. Tá? Então aqui agora eu tenho que fazer 1 vezes menos 2, que é menos 2, mais 2 é 0. 1 vezes menos 2 é menos 2, mais 4 é 2. Pô, que legal, foi tão fácil isso aqui, né? Foi muito fácil esse cálculo. A gente já chegou na nossa solução final. A gente já sabe que se tem solução, o sistema é consistente. Ó a revisãozinha básica aí da teoria, né? O que é um sistema consistente? É aquele que tem solução. Pode ter uma ou infinitas. Nesse caso aqui, a gente tem uma única solução. Beleza, pessoal? A gente sabe que o x1 é igual a 2. Olha aqui, ó. Eu vou até enumerar para vocês aqui a variável x1 e a variável x2. Aqui é a nossa de resposta, tá? Então o x1, ó, ele vale 2. E o nosso x2, ele vale 1. Aqui, ó, x2 vale 1. Então, o nosso conjunto solução aqui é x2 valendo 2. Opa, x1 valendo 2, perdão, e x2 valendo 1. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. E bora voltar pro vídeo. E aí, entenderam? Vamos ao teste então. Brincadeira, pessoal. Se inscreve aí para receber mais vídeos como esse. Compartilha com a galera do grupo de álgebra e dá aquele tapa no like para que eu possa ter o feedback se vocês estão gostando do conteúdo, se ele tá bom, ok? Obrigada por assistir até aqui e até mais!